Boa noite a todos, aqui é Maria Pires. Hoje eu vou falar sobre o nosso assunto de sempre, como montar uma empresa na sua própria casa, como eu fiz na minha 11 anos atrás. E hoje nós vamos comentar sobre algo que foi fundamental para que eu começasse. Então, o título hoje vai ser a oportunidade que existe em abrir uma empresa de hospedagem na sua própria casa. Acho que eu já falei em algum vídeo um pouco sobre isso, mas eu não me aprofundei. Eu fiz inclusive uma colinha aqui com alguns tópicos, aonde eu vou realmente explanar e mostrar quais são os pontos positivos que pode realmente te ajudar, e também vou colocar alguma coisa que você pode questionar se realmente isso é positivo para você ou não. De novo, eu sei que cada um tem uma realidade diferente, cada um está num estágio diferente, mas não espere você estar no estágio melhor. Não espere você ter coisas que talvez você só alcance se realmente você tomar a decisão e der o primeiro passo para poder realmente acontecer. Muitas vezes a gente coloca objeções, coloca empecilhos e a gente se cobra muito. Eu só vou fazer isso se aquilo acontecer. Eu só vou tomar essa decisão se eu tiver X no banco, e por aí vai. E enquanto isso não acontece, a gente fica na inércia, fica nesse loop de querer e não fazer. Então, hoje, explanando rápido sobre essa oportunidade, ou quais são as oportunidades em abrir uma própria empresa, vamos fazer a pequena e grande questão, que é por onde começar. Por onde a gente realmente começa? A primeira coisa que você deve fazer é pegar um rascunho. Seja ele um caderno, pode ser usado, arranca as folhas ou dobra as folhas, mas é muito importante que você tenha um papel para você começar a colocar as suas ideias no papel. Porque a gente consegue ter muitas ideias, a gente consegue ter milhões de ideias, e muitas vezes essas ideias são conflitantes. A partir do momento que você pega essa ideia e você transcreve ali no papel, mesmo que não seja realmente uma dissertação muito grande, mas que você consiga colocar isto realmente no papel, você, depois de alguns minutos, você vai ler e aí você vai começar a entender melhor esses tópicos que você escreveu. Então, por onde começar? Eu vou te dar algumas dicas de como eu comecei. Quando eu comecei, eu não tinha vários apartamentos, eu tinha somente 2 suítes. E depois tínhamos um escritório em cima, um escritório embaixo. E esse escritório embaixo, se a pessoa quisesse ir ao banheiro, ela teria que subir uma escada, passar por uma sala onde era o café da manhã, descer outras escadas e ir no hall da casa, que foi aonde eu comecei como recepção. Porque na verdade, quando você começa, você não precisa de muita coisa. Eu tinha meu laptop e era isso. Então, tinha uma mesinha com uma cadeira onde eu sentava, trabalhava, tinha um telefone. Naquela época era linha fixa, não tínhamos WhatsApp, não tinha ainda essa facilidade que vocês têm hoje, que nós temos hoje. E era o hall. E no hall da casa tinha um banheiro. Então, imagina, você começar uma empresa onde, você não tem nem quarto com banheiro.
Por isso que é muito importante você transcrever, você realmente pegar e começar a andar na tua casa com esse caderninho e pensar, tá, eu vou montar uma pousada na minha casa. Quais os quartos ou quais os cômodos que eu poderia transformá-los em quartos de hóspedes e começar realmente a transcrever. Vai ter pessoas que vai ter já quarto prontinho, que é o quarto onde recebe o pai, a mãe, o avô, o amigo. Então, já vai estar inclusive mobiliado. Isso é outro ponto que a gente vai usar lá na frente. E vai ter muita gente que vai falar simplesmente, primeiro, Maria, eu nem casa tenho. Não importa, porque você mora em algum lugar. E se você tem uma moradia, ela é sua, você paga por ela. E se você paga por ela, você tem sim o direito de monetizar, desde que, claro, exista um contrato, você não vai ficar recebendo qualquer pessoa e vai ser tudo legalmente, né? Você vai realmente começar uma empresa na sua casa, mesmo que essa empresa seja simples e unicamente no seu nome, o que é muito bom. O que realmente as pessoas não acreditam, mas o MEI que hoje existe, o MEI é o microempreendedor individual, é fantástico. Você pode realmente começar com o teu nome, com o teu CPF, e aí você pode depois fazer essa transmutação de uma pequena empresa para uma empresa de médio porte, que na verdade continua sendo pequena, porém em outra categoria. Então, mesmo que você tenha 4, 5 apartamentos, eu aconselho você começar como MEI. Por quê? Porque você vai ganhar experiência, você vai, a partir do momento que você abrir, você vai aprender muitas coisas. E principalmente eu estando aqui para te ensinar. Então, como começar? Essa era a pergunta primordial. Transcrevendo. Escrevendo exatamente os quartos que você tem, os quartos que você realmente pode transformá-los em quartos de hóspedes. E depois que você transcrever, você vai ver se vão ser 2, 3, 4, 5, se vai ser só um. Não importa. O que importa é você realmente começar. E para você fazer isso, é importantíssimo que só você conhece sua casa, que você transcreva. Feito isso, o segundo passo vai ser como você organiza isso. Nesta pergunta, como você organiza isso, o que eu quero dizer? Você vai pensar e escrever todas as coisas que você precisa colocar dentro deste quarto. O que realmente, quando você vai no hotel, o que tem? Tem uma cama, tem um colchão, travesseiros, você tem às vezes uma escrivaninha, às vezes uma poltrona, às vezes só uma cadeira. Não há necessidade de tudo isso. Eu, quando comecei, eu não tinha frigobar nos apartamentos. Aliás, frigobar é algo que eu coloquei agora, pós-pandemia ou durante a pandemia, porque nós dividíamos as geladeiras. Então, eu tinha várias geladeiras e as pessoas, os hóspedes, podiam colocar as suas bebidas, suas comidas nessas geladeiras e eles compartilhavam, no sentido, não compartilhar o alimento, mas cada um colocava aquilo que lhe pertencia e ninguém mexia, porque logo no check-in nós falávamos que a gente tinha essas geladeiras. Com a pandemia, claro, isso não pôde mais, e aí eu fui obrigada, entre aspas, e foi muito bom, porque aonde eu moro é um lugar muito quente. Então a pessoa tem a oportunidade de colocar a sua bebida e deixar fresquinho, principalmente daqui para frente que vai começar o verão. E então, assim, de novo, é muito importante você escrever o que você tem, porque às vezes você tem uma geladeira que você não usa
E se você vai ter 2 apartamentos, não há necessidade de colocar isso na lista, principalmente se você está com a grana curta, use o que você tem. Isso é fundamental. Por quê? Porque você está começando na sua casa. As pessoas não vão esperar que você tenha tudo novo, tudo top. Claro que você não vai colocar aquilo que não é legal, aquilo que você, se tivesse se hospedando na sua casa, iria reclamar. Então, tudo que você fizer, qualquer item que você coloque nessa sua empresa, você deve fazer a autoanálise no sentido: como eu receberia esse objeto, ou como eu olharia esse objeto se eu estivesse me hospedando em uma hospedagem da minha amiga ou da minha vizinha, o que eu pensaria? Será que isso é um item que ainda pode reaproveitar? Então faz essa análise, tá? E eu tenho certeza que a partir do momento que você usar essa empatia, se colocar sempre no lugar do outro, quando você vai colocar algum objeto, como se fosse para você sendo a hóspede que vem para usar, você vai ter esse discernimento imediatamente de colocar ou não, tá? Então, um outro passo seria as objeções que você tem que convencer às vezes aí no teu entorno. Então, primeiro seria transcrever os apartamentos ou os quartos ou o escritório, aquilo que você pode transformar em um quarto de hóspede, aonde você pode cobrar por ele. Segundo, quais os itens que realmente você pode reutilizar na sua casa? O que você tem sobrando? Tem algum guarda-roupa pequenininho? Ou um armário? Tem cama? Tem uma cadeira, uma poltrona? Tem travesseiros? O travesseiro é sempre bom comprar um travesseiro novo, caso o seu travesseiro seja muito usado, ou manda na lavanderia e aí resolve o problema. Sempre coloca, claro, um protetor, né, tanto de colchão quanto de travesseiro. É sempre importante colocar esses protetores, porque quando você vai trocar de hóspedes, é importante lavar. Então, é isso. O segundo passo é realmente transcrever os itens que você tem, que você pode reutilizá-los para montar um quarto de hóspede. O terceiro item que eu falei aqui é muito complicado. Por quê? Porque muita gente que está aí com você vai embarcar de cara, vai falar: uau, fantástico, vamos fazer isso sim, vamos fazer juntos, estou com você, a Maria vai nos ensinar, a Maria vai nos pegar pela mão, vamos perguntar para Maria, vamos realmente bombardeá-la de pergunta e eu tô aqui de verdade para responder. Segundo, vai ter pessoas que não vai ter apoio de ninguém. Pelo contrário, você vai ouvir aquilo que eu ouvi. Você está louca? Como assim? Nós não vamos ter paz. Não vamos ter mais finais de semanas. E nos feriados você vai ficar trabalhando, eu vou passear. E por aí vai. Então vai ser muita chantagem emocional. Vai ser muito, o que os vizinhos vão falar? Os vizinhos vão achar que a gente está sem dinheiro, mesmo você estando. E vai ter muito disso, vai ter muitas pessoas que vai realmente te colocar no chão. Eu sei disso, imagina por quê? Exatamente porque eu já passei, né, por esse estágio. Eu já vi esse filme antes, como dizem, né? Mas, de verdade, não se desencoraje. Se você tem alguém que te apoia e que vai avante junto com você, parabéns. É fantástico, você está no caminho certo. Agora, se você tiver um monte de pessoas colocando objeção, vai em frente, sabe? Não se deixa abater por
como eu posso, por essas objeções, por esses obstáculos que as pessoas vão colocar. E vão ser muitos obstáculos. E aí, mesmo que você comece, lá na frente você vai falar, nossa, tá aí, eu deveria ter ouvido. Por quê? Porque vai haver desafios. Eu já falei sobre desafios. A sua vida hoje é um mar de rosas? Você não tem desafios nenhum? Ou você tem desafios, mesmo sem ter a tua empresa? Então, põe isso na balança. Porque desafios vão ter, obstáculos vai ter. Mas a melhor coisa é que você vai estar sendo protagonista. Você vai estar no controle. Você vai estar à frente das objeções, dos obstáculos que vão acontecer. Então, vamos lá, para mais um passo. Maria, por que você fala dos benefícios que irão acontecer se eu abrir uma empresa? Eu já até mostrei em algum lugar, não sei se no YouTube, se no Face, enfim, eu já mostrei dados do Ministério do Turismo. Existem vários estudos que comprovam que esse ano é um ano em que o Brasil principalmente vai bombardear de pessoas viajando. As pessoas querem viajar, as pessoas estão com necessidade de viajar. E isso é algo muito, como eu posso dizer, é uma oferta, na verdade, é uma oportunidade única para quem quer começar. Porque você não precisa, talvez, fazer muito para chamar a atenção desses viajantes, dessas pessoas que querem, que estão viajando, desses turistas. E, dito isso, realmente é uma realidade. Eu vejo isso aqui no dia a dia. Hoje chegaram várias reservas para outubro, para novembro, para 2022. Gente, é fantástico. Eu fiquei basicamente 1 ano e meio sem que isso acontecesse. Salvo, assim, um final de semana vinha alguém, passante, nem existe ultimamente, né? E agora começou realmente a roda a girar novamente. Então, se você não confia naquilo que eu estou falando, vai no Pai Google e dá uma pesquisada realmente quais são os estudos da volta do turismo no Brasil e no mundo, ok? E dito isso, você teria, talvez, você conhece alguém aí na sua cidade que começou um hotel, porque assim, ninguém começa um hotel gigante, a não ser que seja uma empresa, sei lá, tipo, eu não posso falar, eu não quero falar o nome de alguns hotéis, mas hotéis muito tradicionais, que vem, monta, mas isso são, não é o teu caso. Por exemplo, se você mora numa cidade pequena, procura um hotel local e se você não lembra quão grande ele começou, ou alguma pousada, conversa com as pessoas que têm esse tipo de empreendimento. É muito interessante você falar, porque com certeza ela vai te contar o tamanho que ela começou, ela vai te contar realmente o caminho que ela trilhou, quantos ela tinha antes, não sei quantos anos atrás, como ela está hoje. Então, é muito importante você ter esses exemplos também. Realmente procura na tua localidade. E nunca venha com essa objeção de que, Maria, aqui já tem X hotéis, já tem X pousadas. Abrir mais uma não vai dar lucro. Pelo contrário, quanto mais pousadas, passeios estiverem em sua cidade, mais fácil de você captar esses turistas vai ser para você. De novo, eu vou te ensinar, existem várias operadoras que ajudam você a fazer isso. Eles ganham? Ganham. Eu sempre os chamo como os meus sócios, porque chega no dia 19, você tem que pagar a comissão para eles. Porém, eles te divulgam em todas as redes sociais. É incrível.
um trabalho que a Booking faz, um trabalho que a CVC faz. A CVC mudou muito, antigamente era um turismo muito básico, hoje em dia eles estão com uma linha exclusiva para algo muito melhor, um turismo de luxo. E aí é muito interessante porque eles quebraram aqueles estereótipos que eles tinham. Na minha época, quando você via, né, um ônibus dessa empresa, eu brincava, porque eu sou de São Paulo e a gente descia muito, e a gente também fazia excursões quando eu era criança para ir para a praia. E nós éramos chamados de os farofeiros, né? E realmente aconteceu isso por muitos anos. Hoje, essa empresa é outra coisa. É impressionante. E tem muitas outras que estão aí no mercado já há anos e de verdade elas te ajudam muito, principalmente no início. A única coisa que você tem que tomar cuidado é que você não tenha esses sócios para o resto da vida. Que você seja inteligente o suficiente para não colocar todos os ovos na cesta deles. Se você tem 4, põe 2 apartamentos. Eles vão, na verdade, te divulgar e vão divulgar muito bem, eles vão te vender, mas você não precisa colocar, como eu disse, todos os ovos na cesta deles. Fica com algo para você, porque pode ser que alguém veja a propaganda deles anunciando você e de repente te ligue e pergunte: quanto tá a diária? Eu vi aqui que tá X, você poderia fazer por Y? E você faz, se você tiver pelo menos um apartamento. Então, assim, é uma dica que é muito válida. Não ponha tudo na mão dessas empresas, mas conte sempre com elas. Eu nunca os deixo na mão, porque eu sei que eles são parceiros. Eu os chamo de parceiro porque, na verdade, desde o início, eles começaram sim a me divulgar e os hóspedes vieram até mim. E assim, hoje é muito interessante porque naquela época, quando eu comecei, há 11 anos atrás, você tinha que ter já um CNPJ para abrir uma empresa, era limitada, eu tinha que ter eu e mais uma pessoa. Acho que eu já cheguei até a falar, eu coloquei minha mãe, que tinha na época 82 anos, eu acho que minha mãe tinha, mas coloquei a coitadinha lá para ser minha sócia, porque eu não podia abrir, não tinha a facilidade que você tem hoje de abrir uma empresa, Eireli, por exemplo, como hoje a minha no meu próprio nome. Não tinha a facilidade de você abrir uma MEI, por exemplo, pequenininho, porque se existisse na época que eu comecei um MEI na minha vida, eu teria feito MEI. Talvez eu não tivesse nem crescido tanto, porque quando você já abre uma empresa maior, é muito importante você crescer, para poder você se adequar ao tamanho da empresa na qual você abriu. Mas isso é mero detalhe agora. A coisa mais importante é realmente você decidir e começa pequeno. É aquilo que eu te falei, se você tem somente uma área onde você vai poder transformar isso em apartamento para você monetizar, para você ganhar dinheiro com ele, então começa com esse e abre o MEI. E hoje, inclusive, conversei com uma pessoa que tem um hotel aqui. Nós nos encontramos no mercado e hoje, por exemplo, na minha cidade já estão discutindo, porque aqui tem muitas pessoas que têm casas de aluguel. E essas casas de aluguel, elas não são organizadas, elas não têm um cadastro. Muitas pessoas poderiam estar ganhando muito mais dinheiro, sendo muito mais divulgadas e não só ganhando dinheiro quando tivesse um feriado, por exemplo, no final de ano, o carnaval, elas poderiam realmente ganhar dinheiro ao longo do ano se elas fossem cadastradas, se elas tivessem realmente um MEI, se elas fossem formalizadas. Porque a partir do momento que você é formalizado, mesmo que seja pequenininho, o que você paga para ter um MEI é mínimo, é 20 e pouco, é muito pouco mesmo. Então, assim, 1/3
de uma diária você já vai pagar pelo mês todo. Eu acho que, né, às vezes tem até a chance de você pagar a cada 6 meses, uma coisa assim. Então facilita muito. Hoje está muito mais fácil você ser um empresário, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja na sua casa, e mesmo que você não tenha casa, como eu falei antes. Mesmo que essa casa seja de aluguel, se você paga esse aluguel, se você tem esse contrato, você tem o domínio das pessoas que você coloca lá dentro. Claro que é importante oficializar, falar para, não sei, se é de uma imobiliária, se é alguém que você conhece, é sempre bom a conversa. Eu acho que quando você fala e você discute e se comunica, o comunicado nunca sai caro. Porque o grande problema é você fazer as coisas na calada, é você fazer as coisas sem comunicar. Então, mesmo que você não tenha casa, que você more de aluguel, se você comunica a sua imobiliária, olha, eu estou alugando um quarto porque eu tenho esse quarto vazio e vai até me ajudar a pagar o aluguel. Eu tenho certeza que a pessoa não tem nada a ver, você coloca na tua casa quem você quiser. Mas é sempre importante você comunicar. A comunicação é tudo, tá? Vamos lá, mais um tópico. Tá, a pergunta ali era, aonde você vê as pessoas errando muito nisso? Exatamente o que eu acabei de falar. As pessoas erram por elas acharem que, não, eu não vou me formalizar, não, eu não vou avisar a ninguém, vou fazer na calada, somente eu e o hóspede. E aí ela acaba perdendo muito, porque a partir do momento que ela divulga através de uma booking, por exemplo, ela faz o cadastro, porque ela tem o MEI, né? Você vai ter o MEI, você vai ter o seu CPF como a pessoa que vai receber, você vai ter já a ficha do Ministério, para que o seu hóspede sinta e saiba que você realmente é registrado, é cadastrado no Ministério do Turismo. Isso dá uma força muito grande, isso é um peso muito grande. Se coloque de novo no lugar do hóspede. Você ficaria em alguma casa que você não soubesse a procedência, não conhecesse os donos, não sabe se realmente a pessoa é cadastrada, se ela realmente tem esse aval do Ministério do Turismo para trabalhar com turismo, ela está fazendo no câmbio negro, ou ela realmente está fazendo, ela sabe o que faz, ela é pequena, ela está começando, ela quer crescer, ela quer montar uma empresa. Olha, é de novo você se colocar no lugar do hóspede. Você ficaria na casa de alguém sem conhecer absolutamente nada, sem ter nada que comprovasse que essa família realmente, ou essa casa recebe pessoas? Você entende? Então, de novo, é sempre se colocar no lugar do outro. Quando você faz isso, você já acerta 50%, tá? Uma outra pergunta que eu escrevi aqui. Essa é muito interessante. O que vale mais? Continuar na mesma situação em que você está ou começar e montar a sua própria empresa? E daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, você realmente me mandar uma mensagem ou me ligar e falar: Maria, valeu aquele empurrão, aquele cutucão que você me deu naquele dia 1º de setembro de 2021, para eu realmente pensar e começar minha própria empresa. Então, avalia de novo, sabe? Se você está realmente nessa indecisão do que fazer, de trocar de emprego, de trabalhar de casa, é uma grande oportunidade de ficar mais próximo dos teus filhos, de quem quer que esteja aí morando com você, ou até mesmo se você é sozinho. É uma ótima oportunidade de você se comunicar com as pessoas, se comunicar com o mundo. Porque a partir do momento que você começa a receber as pessoas, é como, eu sempre brinco, é como se todos os dias chega uma parte do Brasil aqui na minha casa. Ou muitas vezes chega uma parte do mundo aqui. E você, quando conversa com essas pessoas, você se recicla. Você sabe o que está acontecendo no resto do Brasil, no resto do mundo.
É muito interessante, é muito gratificante. É difícil? Dá trabalho? Dá muito trabalho. Às vezes chegam pessoas que você tem vontade de chorar, mas você não sabe o que aconteceu com elas, você não sabe os transtornos que elas tiveram antes de chegar ali. Eu sempre brinco com os meus colaboradores aqui, quando chega alguém muito difícil, eu falo, essa pessoa veio para ser transformada aqui. E nós temos a missão de atendê-la melhor do que a gente já recebe. Então, a nossa missão é essa. Eu sempre vejo assim, conheço de longe, quando o problema está chegando. E realmente as pessoas saem transformadas. Porque a partir do momento que você começa a tratar essa pessoa, não na vibe em que ela chegou, mas que você atende de outras formas, mesmo que ela te dê às vezes umas bordoadas, com palavras, com gestos, não desista, persista, e realmente a pessoa se transforma. Teve muitos casos aqui, muitos, sim, poderia relatar vários, mas é a nossa função. Se a gente trabalha nesse serviço, se a gente tem essa prestação de serviço, é para isso. Claro que aí seria maravilhoso que todas as pessoas que chegassem fossem felizes, fossem agradáveis, mas aí cadê os conflitos, cadê as pedrinhas no meio do caminho para você pular, para você desviar e para você crescer, porque ao longo desses anos eu cresci muito, eu mudei muito e sou muito grata e continuo mudando todos os dias. Eu peço sempre a Deus que me dê muito discernimento para que eu continue fazendo isso da melhor maneira possível. Não só pelos hóspedes, mas por mim também, pela nossa equipe. Eu sempre falo com as meninas, se nós estamos aqui, estamos juntas, tem um propósito. E esse propósito é receber. Nós estamos trabalhando com isso. Nós estamos trabalhando a serviço do outro. Então, quando você se coloca numa posição que você vai trabalhar a serviço do outro, ela tem que ser de verdade, tem que ser de coração e alma. Tá bom? Então, eu espero que eu tenha esclarecido alguma coisa, eu espero que eu tenha ajudado em algo. Eu agradeço imensamente vocês terem ficado aqui e peço que se inscrevam. No dia 16 de setembro, eu farei uma live onde eu darei uma grande aula. Estou me preparando para isso e eu vou distribuir, inclusive, alguns bônus. E se você puder se inscrever, na bio tem o link de inscrição. Eu agradeço imensamente, tá bom? Então é isso. Se tiverem alguma dúvida, se quiserem perguntar algo, é só mandar que eu farei de todo o coração. Uma boa noite, a gente se vê em breve. Tchau!